Oi, meu nome é Caio. Eu sou a Heloísa. Eu sou a Duda. Eu sou a Ana. Vamos falar sobre o tema Química da Água e Saneamento. Vamos explicar também como as ligações químicas, a geometria molecular e as reações de precipitação são fundamentais para tornar a água para o consumo. Vamos mostrar que esses conceitos estão presentes nas estações de tratamento de água. No final, veremos como a química impacta diretamente na saúde pública e na qualidade de vida. Agora vamos apresentar três substâncias presentes na química da água. Eu vou começar falando sobre o cloreto de sódio, NaCl, mais conhecido como sal de cozinha. Ele é formado pelo sódio, que é um metal, e pelo cloro, que é um metal. O sódio tem um elétron na camada de valência e tende a perdê-lo para se estabilizar. Já o cloro tem 7 elétrons na camada de valência e tende a ganhar um elétron para formar o octeto, formando assim Na+, e Cl-, que é uma ligação iônica. Agora nós vamos falar do hidróxido de cálcio, também conhecida como cal desidratado, e a outra substância muito importante para o tratamento de água. O cálcio é um metal alcalino terroso e tem 2 elétrons na sua última camada. O oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência e precisa de mais 2 para atingir a sua estabilidade. E o hidrogênio está localizado no grupo 1 e tem um elétron na camada de valência, e os dois são ametais. A molécula mantém-se unida porque o íon positivo do cálcio atrai fortemente os dois íons negativos do hidróxido por atração eletrostática, formando ligação iônica. Agora eu vou falar sobre o sulfato de alumínio. O alumínio está na família 3 na tabela periódica e ele possui 3 elétrons na sua camada de valência. Para atingir a sua estabilidade eletrônica, ele precisa perder 3 elétrons e assim ficando. Agora eu vou falar sobre o sulfato. O sulfato tem 2 elementos dentro dele, o enxofre e o oxigênio. Os dois estão localizados na família 6A da tabela periódica. O sulfato tem carga 2 menos. A ligação iônica ocorre através da atração eletrostática. Esses dois íons opostos precisam se equilibrar para serem neutros. Agora eu vou fazer o cruzamento da Al3+, SO4 2-, formando assim Al2, SO4 3. E essa é a ligação do sulfato de alumínio. A principal diferença entre os tipos de ligações químicas está na forma de como os átomos atingem estabilidade eletrônica. Na ligação iônica, ocorre a transferência de elétrons entre o metal e o ametal. Na ligação covalente, ocorre o compartilhamento de elétrons entre metais. Já na ligação metálica, os elétrons ficam livres entre os átomos, assim formando um mar de elétrons. No nosso tema, predomina a ligação iônica, pois os sais utilizados no tratamento de água precisam se dissociar em íons quando dissolvidos, assim permitindo que aconteçam as reações químicas necessárias. Embora essas 3 substâncias apresentadas anteriormente serem muito importantes, elas são compostos iônicos e elas não apresentam geometria molecular definida. São íons organizados no retículo cristalino. Essas estruturas tridimensionais, como ditas anteriormente, são chamadas de retículo cristalino. O retículo cristalino ele pode ser imaginado como uma rede que se repete em todas as direções do espaço, na qual cada cátion é cercado por ânions e cada ânion é cercado por cátions. Porém, vale ressaltar também que no sulfato de alumínio, o íon sulfato possui geometria tetraédrica, e no hidróxido de cálcio, o íon hidróxido possui estrutura linear. Para estudar a geometria angular, nós vamos utilizar a molécula da água, H2O. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a um do oxigênio. O oxigênio possui 2 pares de elétrons livres que ocupam espaço causando repulsão, com um ângulo de aproximadamente 104,5 graus. A entropia é a capacidade que alguns elementos químicos possuem de formar 2 ou mais substâncias simples, diferentes,
Essas substâncias elas são formadas pelo mesmo elemento químico e apresentam diferentes propriedades e estruturas. Para identificar uma alotropia, a gente deve verificar se elas aparecem sozinhas ou em formas estruturais diferentes. E como todas as 3 substâncias mostradas são compostas, elas não possuem alotropia. Porém, podemos falar sobre o carbono, que possui alótropos na forma de diamante, grafite e grafeno. No tratamento da água, utilizamos o carvão ativado, uma forma amorfa do carbono, que possui grande capacidade de absorção. E devido à sua estrutura porosa, ela consegue reter impurezas, odores e substâncias químicas presentes na água. Agora eu vou apresentar a equação química relacionada com o nosso tema, que é o sulfato de alumínio, que reage com hidróxido de cálcio. No tratamento de água, o sulfato de alumínio é amplamente utilizado como coagulante, e quando ele reage com o hidróxido de cálcio, ocorre a formação do hidróxido de alumínio, que é insolúvel em água e forma um precipitado. E esse precipitado, ele aglomera as impurezas presentes na água, facilitando sua remoção. Então, aqui a gente tem a nossa equação não balanceada. Eu fiz essa tabelinha aqui para auxiliar no nosso balanceamento, durante o nosso balanceamento. E como tá ali, a gente sempre vai começar com um metal. Aqui o nosso metal é o alumínio. Então, eu vou começar balanceando o alumínio. Então, eu vou analisar aqui. Aqui a gente tem 2 átomos de alumínio e aqui a gente tem 1 átomo de alumínio. Não tá mostrado aqui, mas aqui tem. Então, para que a gente balanceie ele, a gente vai ter que adicionar o 2 aqui na frente desse alumínio. Então, agora a gente tá com o nosso alumínio balanceado. Agora, a gente vai ver o nosso sulfato. Aqui a gente tem um grupo de sulfato e aqui a gente tem 3 grupos de sulfato, porque tem o 3 na frente, então é 3 grupos de sulfato, atrás no caso, então aqui é 3 grupos de sulfato. Para que eu possa balancear o meu sulfato do reagente com o do produto, a gente vai ter que adicionar o 3 aqui. Então, agora, no lado dos nossos produtos, o sulfato tem 3 grupos de sulfato e nos nossos reagentes tem 3 grupos de sulfato. Pronto, sulfato balanceado. Agora, a gente vai balancear o nosso cálcio. Aqui, eu não precisava nem desse 1. Então, aqui no nosso cálcio, dos produtos, do lado dos produtos, a gente tem 3, né? Porque a gente balanceou o sulfato, então automaticamente aqui também mudou por causa que a gente balanceou o sulfato, então aqui automaticamente mudou. Então agora a gente tem 3 átomos de cálcio. Para que eu consiga balancear os dois, eu vou ter que colocar o 3 aqui, né? Então agora aqui a gente tem 3 átomos de cálcio, e aqui a gente tem 3 átomos de cálcio. Agora, a gente vai conferir o oxigênio e o hidrogênio, né? Então, aqui, a gente tem 3 vezes o 2, igual a 6. E aqui a gente tem 2 vezes o 3, que é igual a 6. Então, comecei pelo hidrogênio, aqui a gente tem 6 átomos de hidrogênio. E aqui a gente tem 6 átomos de hidrogênio também. Então, o nosso hidrogênio já está balanceado. Agora, a gente vai balancear o oxigênio, que é a mesma coisa. Então, a gente tem 6 átomos de oxigênio agora e 6 átomos de oxigênio nos produtos também. Pronto! Agora, a nossa equação está balanceada. A química é essencial para que a água chegue potável em nossas casas. E a polaridade da água permite que ela dissolva sais e outras substâncias, assim fazendo possíveis as reações químicas no tratamento. O
Os sais utilizados nas estações de tratamento de água possuem ligações iônicas. Ao se dissociarem aos íons, promove processos de floculação, coagulação e precipitação. Esses processos removem impurezas, partículas de suspensão e micro-organismos, garantindo água de qualidade para a população. Além disso, materiais à base do carbono, como carvão ativado, eles ajudam a eliminar substâncias indesejáveis e odores. Assim, o conhecimento de ligações químicas, geometria molecular e reações químicas é fundamental para desenvolver métodos eficientes de tratamento de água, contribuindo para a saúde pública e reduzindo impactos ambientais causados pela contaminação de recursos hídricos.